Quando você está diante de uma escada rolante e uma convencional, qual delas decide usar? A verdade é que, às vezes, determinadas escolhas são feitas pelo impulso, costume ou porque estamos focados apenas no benefício imediato que essa ou outra opção podem nos trazer. A partir do momento em que recebemos estímulos capazes de mover, de forma sutil, a direção do nosso comportamento, as escolhas podem se tornar mais efetivas, contribuindo para o nosso próprio bem-estar e também para a sociedade. Voltamos ao caso da escada. Se optarmos pela convencional, evitamos o sedentarismo. Para promover esse e outros tipos de hábitos saudáveis, economistas e gestores públicos vêm adotando metodologias que têm como base a ciência comportamental. Uma delas é conhecida como nudge, palavra inglesa que significa dar um empurrãozinho. Pareceu complicado de entender? No Reinfoco que começa agora, vamos explicar o que é esse método e de que forma pode ser utilizado na gestão pública. Vem com a gente! O Reinfoco recebe o presidente da Fundação João Goulart, José Mulan Neto, e o superintendente de proteção e orientação aos investidores da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, José Alexandre Vasco. O termo nudge foi criado pelo ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2017, Richard Thaler. Ele define como uma pequena mudança de decisão e que nos faz agir para o nosso próprio benefício. É um trabalho que analisa os aspectos irracionais das nossas escolhas. Trazendo para a prática e para o dia a dia da gestão pública, o que é nudge e como ele pode ser aplicado para fazer com que os cidadãos tenham boas decisões? Muito bem. O nudge é um aspecto da ciência comportamental aplicada, que eu gosto de falar que é uma disciplina maior. O nudge ele é uma metodologia para identificar pequenas mudanças no contexto que nos ajudam a tomar uma decisão que nos é benéfica e que é benéfica para a sociedade como um todo, como você já pontuou. Vou dar um exemplo. No aeroporto de Amsterdã, no banheiro masculino, no mictório masculino, eles pintaram uma mosquinha no fundo do mictório. Os homens ficam tentando acertar a mosquinha e reduzir o respingo em 80%. Então, uma pequena mudança, esse é um exemplo engraçado, é verdade, mas a gente tem uma série de exemplos aí aplicados à política pública que dão um grande impacto para a sociedade e para o cidadão mesmo. Então, na maioria das vezes, a gente toma decisões que a gente não pensa nela. Fica meio forte dizer que são totalmente irracionais, só que a gente não pensa, a gente cria alguns atalhos para tomar decisão sem pensar. É claro, quando você vai comprar um automóvel, uma casa, vai buscar um companheiro, uma coisa assim, você pesa prós e contras, você mede por um certo tempo. Mas na maioria das decisões que a gente toma no dia a dia, você mesmo deu um exemplo, na hora que chega na escada rolante ou na escada convencional, qual que eu vou tomar, você não fica pensando, você vai mais ou menos que automaticamente. Então, nesses momentos da tomada de decisões automáticas, aqui um pequeno empurrãozinho para um lado ou para o outro pode te levar a adotar um comportamento que você até gostaria de ter, se tivesse tempo de pensar conscientemente, não, eu vou pegar uma escada rolante, eu vou pegar uma escada não rolante. Ali você pode julgar, não, eu estou atrasado, ou estou com calor, vou pegar o rolante. Não, mas é melhor para a minha saúde pegar uma escada tradicional. Só que você não faz isso, na maioria das vezes você toma automaticamente. Então, o nudge é aquele pequeno empurrão, uma metodologia para identificar qual é o empurrão mais efetivo, porque não é só uma questão, eu acho que é esse caminho, ou acho aquele caminho, você tem que medir para saber efetivamente o que dá certo, que ajuda, então, muito e tem sido cada vez mais utilizado em política pública. Alguns governos estão criando, inclusive, uma unidade para cuidar especificamente de projetos como esse, é o caso da Prefeitura do Rio, né? Sim. A Prefeitura do Rio criou a primeira unidade governamental de nudge, que a gente chama de Nudge Unit. Na verdade, já existia um grupo de estudo, mas especificamente para a área de educação financeira, na CVM. E o Vasco vai poder explicar isso em muito mais detalhes do que eu. Então, o Vasco foi o pioneiro nisso no Brasil. Mas no que diz respeito a criar uma unidade que possa conduzir projetos nas várias áreas de atuação de um governo, saúde, educação, assistência social, enfim, ordem pública, essa primeira unidade criada no Brasil foi aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro. E isso está acontecendo um movimento mundial. Desde que foi criada a primeira unidade, que foi na Inglaterra, chamada Behavioral Insights Team, e apelidado na época de Nudge Unit, porque foi lançado o livro do Richard Thaler que você mencionou, o Nudge,
isso tem uns 10 anos. Desde então, essa coisa foi num crescendo e hoje, se você olhar o mapa das unidades no mundo, espalhado pelo mundo, o mundo está praticamente todo tomado por unidades como essas, que é uma prova de como isso é efetivo, isso traz resultados positivos para a administração pública. Em relação à educação financeira, o tempo todo é um tema que chama a gente para ter alguma consciência. Como foi esse trabalho pioneiro aqui no Brasil? De fato, a gente tem um foco mais específico, como o Mulan colocou, e talvez porque a demanda, no nosso caso, seja uma demanda muito exigente em relação às pessoas quando elas tomam decisões financeiras, né? A CVM, desde 76, quando ela foi criada, tem como mandato na lei que ela deve estimular a formação de poupança. É uma coisa que envolve decisões de longo prazo, mas também decisões no dia a dia. Então, diante da dificuldade de desenhar um projeto que fosse efetivo, nós começamos a trilhar esse caminho em 2009 e no primeiro projeto de educação financeira nas escolas, o piloto, que foi oferecido em 880 escolas, a gente teve ali a ideia de colocar umas pílulas de psicologia econômica que foram distribuídas para as escolas. E a partir dos resultados, houve uma avaliação de impacto, 26 mil estudantes, avaliação feita pelo Banco Mundial. Nós identificamos uma possibilidade de continuar a trabalhar o tema para, de fato, ter uma mudança maior. Então, em 2013, a gente organizou a primeira conferência de Behavioral Insights. Ela está indo para a 7ª edição esse ano, vai acontecer aqui no Rio de Janeiro em outubro, e criamos uma unidade específica. Agora, um comentário rápido: qual é a questão específica nas finanças? Porque finanças são coisas complexas, muitas vezes, e a complexidade tem aumentado. É difícil a pessoa tomar uma decisão. Além disso, é algo que mexe com as emoções também, né? Dizem que a parte que dói mais do corpo é o bolso. Enfim, então você toma uma decisão que vai ter impacto na sua vida, nas suas possibilidades, e envolve decisões cujos prazos, os resultados e os impactos muitas vezes aparecem no longo prazo. Então, no mundo inteiro, os reguladores estão prestando atenção. Eu vou falar brevemente que a gente fez um estudo e publicou um relatório com o OCDE, com mais de 60 países, ele foi coordenado pela CVM, sobre o uso de insights comportamentais em educação, e a gente está trabalhando agora num segundo relatório no âmbito dos reguladores de mercados de capitais, que vai focar na parte de regulação. Então, eu acho que é algo que tem um impacto em várias áreas, não apenas na educação, e é especialmente importante no Brasil, no momento que a gente está passando uma reforma da Previdência. As pessoas precisam se preocupar com o longo prazo, e aí o nosso professor Mulan aqui vai nos falar quais os insights que tornam difícil esse planejamento de longo prazo. É um tema fundamental, né? E nas prefeituras acaba sendo utilizado, pode ser utilizado também para ajudar no pagamento dos impostos, né? Sim. Que são fundamentais para o funcionamento da cidade. Sim, na verdade, como eu disse, o Vasco tem sido pioneiro, é um dos caras que toca esse tambor no Brasil já há mais tempo. Essa mosquinha me mordeu em 2014, numa conferência que eu participei lá na Universidade de Harvard. E já em 2014, na minha volta, isso foi em outubro, na minha volta para a prefeitura, eu quis aplicar isso aqui na prefeitura. Então, a gente viu que existia um percentual significativo de pessoas que, por uma razão, por várias razões, às vezes por dificuldade mesmo, ou às vezes por esquecimento, deixavam de pagar uma das cotas do IPTU ao longo do ano. E chegava em dezembro, você tinha lá uma arrecadação, qualquer arrecadação em dezembro é a cota de IPTU atrasada. Então a gente quis incentivar esse pagamento para que o sujeito não corresse o risco de passar o ano e ter uma correção da sua dívida pelo total do IPCA do ano e até correr o risco de entrar numa dívida ativa. Então a gente quis motivar as pessoas a pagarem as suas cotas devidas ainda naquele ano. Para isso a gente enviou uma carta, um DARME, já com a dívida recalculada, e um texto para essas pessoas, motivando-as ou exortando-as a pagar para evitar que elas tenham um prejuízo financeiro ainda maior. O que aconteceu foi que houve uma mudança significativa do percentual da arrecadação de IPTU de dezembro, que é só a arrecadação de IPTU atrasado, comparado com os anos anteriores. E se a gente pegar durante os 4 anos seguintes, só esse adicional, isso totalizou 120 milhões de reais, ou seja, já é um número bastante razoável, e a gente então tem aplicado isso em outras situações para evitar, inclusive, os cidadãos entrarem em dívida ativa e correrem o risco de ter seu imóvel penhorado. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre casos de nudge que já acontecem em outros países. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.